paz de Cristo esteja com você e com sua família. Te convido a meditar na palavra de Deus. Hoje no livro de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Enquanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Oremos. Senhor, apesar das nossas fraquezas, mas confiantes na Tua fidelidade, nós queremos aprender do Senhor agora. Ensina ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Crianças, o desenho do sermão de vocês hoje será o seguinte: você vai desenhar o que você entende por presbítero e por diácono. O que um presbítero deve fazer e o que um diácono deve fazer. Tá bom? Esse é o desenho de vocês hoje. E quanto a você? Você se importa com a liderança espiritual da igreja? Você a considera importante? Por que será que nós temos uma estrutura de liderança na igreja formada por presbíteros e diáconos? Pelo menos boa parte das denominações é assim. Será essa uma invenção nossa? Não, com certeza não. Essa forma de liderança foi estabelecida por Deus na igreja primitiva, como nós notamos aqui no livro de Atos. Quando chegamos ao capítulo 6, é possível observar que Lucas, o autor de Atos, ele segue um padrão que alterna entre uma descrição de questões internas da igreja e de questões externas. Por exemplo, no capítulo 1, a igreja está reunida em oração após a ascensão de Cristo Jesus e elegem Matias como substituto de Judas, pensando justamente na liderança da igreja. No capítulo 2, essa igreja começa a anunciar o evangelho ao mundo. Pedro prega e 3.000 pessoas são convertidas. No final do capítulo, Lucas mostra a realidade interna da igreja, justamente no vivenciar do agir do Espírito Santo enviado por Cristo sobre a comunidade. No capítulo 3 e 4, a igreja enfrenta a primeira perseguição, onde Pedro e João são presos. E no final do capítulo 4, nós vemos novamente a igreja no seu comportamento interno, unida em oração, em comunhão. No capítulo 5 é mostrado um problema dentro da igreja, a hipocrisia de Ananias e Safira. Ainda neste capítulo vemos a segunda perseguição à igreja, em que os apóstolos são presos e açoitados. Agora chegamos no capítulo 6, nessa dinâmica relatada por Lucas. Agora ele apresenta uma questão, um problema que ocorreu no meio da igreja devido ao seu crescimento fenomenal. Uma murmuração que ameaçava dividir a igreja. Neste momento, se revelou a importância da liderança na vida da igreja. Presbíteros e diáconos se mostram de extrema importância, de grande necessidade para a igreja, como nós veremos a seguir. Então, eu quero refletir um pouco com você hoje sobre a importância da liderança na vida da igreja.
Brevemente, nós veremos 3 princípios aqui. Primeiro, a liderança é importante na vida da igreja porque ajuda na resolução de conflitos. Ajuda na resolução de conflitos. Você acha que a igreja é perfeita? Eu acho que não, e cada vez eu tenho mais certeza disso. Mas nem mesmo a igreja primitiva era perfeita? Não. A palavra de Deus não nos esconde isso. Ela tinha as suas imperfeições, você pode olhar nos capítulos anteriores, quando nós mencionamos, e no capítulo 6 continua a mostrar essa realidade da imperfeição da igreja. Alguém certa vez disse o seguinte: morar com os santos que amamos no céu será uma glória, mas morar aqui embaixo com os santos, bem, isso é outra história. E essa realidade estava sendo vivida na igreja primitiva. O crescimento dessa igreja estava produzindo alguns problemas administrativos. No versículo 1 nos diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Naqueles dias que Lucas descreve aqui, é o contraste que ele quer apresentar da condição da igreja, como ela estava sendo conduzida, e o problema que surge agora. No versículo 41 do capítulo 5 nos diz assim: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Nos primeiros dias, os apóstolos estavam trabalhando firmemente na propagação do Evangelho, no ensino do Evangelho, e eles poderiam também cuidar do povo, cuidar da congregação. Lá no capítulo 4, versículo 32 a 35, nos mostra esse serviço dos apóstolos. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Os apóstolos conseguiam, até esse momento, administrar esses recursos, cuidar das necessidades dos irmãos. Porém, como milhares foram aderindo à igreja, era inevitável que algumas pessoas ou grupos de pessoas fossem negligenciadas. Nesse momento, então, foram evidenciados 2 conflitos na igreja. O primeiro conflito é uma rivalidade. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Murmuração, ela significa falar em particular ou falar em voz baixa. É aquele burburinho de reclamação. E isso ocorreu muito no Êxodo, quando o povo estava no deserto durante o período de peregrinação. Mas por que aqui houve murmuração? A igreja primitiva, no início, ela consistia apenas de judeus em Jerusalém. Mas tinha 2 grupos de judeus. Os judeus nativos, chamados de hebreus aqui, eles tinham uma fala aramaica e hebraica, e os judeus estrangeiros, conhecidos como helenistas, de fala grega, que geralmente estavam ou nasceram em outra região fora da Judéia. Os judeus helenistas estavam presentes em Jerusalém no dia de Pentecostes. Muitos desses judeus estrangeiros ouviram o Evangelho e foram convertidos e se juntaram à igreja em Jerusalém. Os judeus hebreus, eles se consideravam os cristãos de primeira classe, porque entendiam que o Evangelho veio primeiro para eles. E os judeus helenistas de segunda classe.
E aí já existia uma certa rivalidade. Mas essa rivalidade se acrescentou pelo segundo conflito que nós vemos aqui, pela falta de cuidado que algumas viúvas dos helenistas estavam recebendo. Mas a questão maior aqui é que houve um acúmulo de tarefas nas mãos dos líderes da igreja, no caso, os apóstolos, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Era muito comum judeus de outras regiões se mudarem para Jerusalém em seus últimos anos de vida a fim de serem enterrados no Monte Sião ou perto dele. Quando esses morriam, essas viúvas ficavam desamparadas, já que estavam distantes de seus familiares. E o estado de viuvez era perigoso para uma mulher na antiguidade, porque a segurança econômica baseava-se geralmente na renda e no trabalho do marido. Os judeus sabiam das muitas citações do Antigo Testamento sobre a necessidade de se cuidar dos órfãos e das viúvas. Tanto que havia em Jerusalém um costume judaico de aliviar os pobres nativos e estrangeiros, que funcionava de duas maneiras. Uma distribuição diária composta de alimentos básicos, que era dada aos que tinham necessidades casuais, e uma esmola semanal de alimentos e roupas dados aos membros pobres da comunidade. E essa ajuda era oferecida pelas sinagogas. Mas essas mulheres aqui, elas haviam se tornado cristãs, perderam o direito da ajuda oferecida pelas sinagogas. Assim, com o passar do tempo, o número de viúvas dos helenistas, dependentes da ajuda agora da igreja, tornou-se desproporcionalmente grande. A comunidade cristã de Jerusalém expressou então o mesmo cuidado de partilhar os seus bens e o cuidado com esses necessitados. Mas surgiu então esse problema da distribuição desigual às viúvas helenistas. E o verbo aqui vai mostrar no grego uma ação frequente. Não foi um momento só que elas foram esquecidas, isso estava se tornando algo habitual. Por isso da murmuração, por isso da reclamação. O esquecimento das viúvas certamente não foi algo proposital por parte dos apóstolos. Todavia, a queixa estava recaindo sobre eles, que estavam encarregados dessa distribuição. John Stott, falando desse texto, ele vai dizer que esse aqui foi o ataque mais inteligente de Satanás contra a igreja até aquele momento. Tendo ele falhado em destruir a igreja com perseguição ou com corrupção, agora ele tenta a distração. Se ele pudesse preocupar os apóstolos com a administração social, que embora seja algo essencial, não era a sua vocação. Eles negligenciariam suas responsabilidades de orar e pregar, e assim deixariam a igreja sem qualquer defesa contra a falsa doutrina. Diante dessas palavras de Stott, ele estava mostrando uma deficiência espiritual na igreja, porque a liderança estava comprometida em não realizar a tarefa que lhe era devida. Mas aí, uma liderança guiada pelo Espírito Santo é capaz de encontrar soluções ou resoluções para os seus conflitos. Esses conflitos no meio da igreja precisavam ser resolvidos. No versículo 2 vai nos dizer o seguinte: então os 12 convocaram a comunidade de discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Os 12 aqui são os 12 apóstolos. Eles ouviram sobre o problema, eles chamaram toda a congregação. E aqui, interessante que eles não culparam ninguém, não atacaram ou se autodefenderam, ou se justificaram dessa falha. Pelo contrário, eles convocaram toda a comunidade cristã a fim de tomar uma decisão importante, de uma resolução para resolver aquela situação. Porque isso não era razoável, isso não era agradável a Deus. Não era vontade de Deus que as coisas permanecessem daquela maneira. Tanto o desamparo às viúvas, quanto também a negligência dos apóstolos na prática da oração e do ensino da palavra. Então, era necessário reorganizar a igreja, a liderança da igreja, entre apóstolos, que posteriormente seriam substituídos
no ministério da palavra pelos presbíteros e agora os diáconos. Versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, que foi encontrada uma solução de nomear alguns homens para servirem às mesas, para cuidarem dos necessitados. Lucas mostra aqui para nós uma igreja viva, que é conduzida por uma liderança capacitada pelo Espírito Santo, que soube tomar providências práticas quando apareceram dificuldades e carências. De modo, a igreja hoje, ela depende de uma liderança instruída pelo Espírito Santo para resolver seus conflitos, para tratar as suas questões internas, para defender a própria igreja de questões externas. Então, por isso a liderança da igreja é importante na resolução de conflitos. Mas, segundo, a liderança é importante por causa do ensino da palavra. Os apóstolos, a qual era a essência, o ministério deles, o ensino da palavra. A liderança da igreja devia zelar por isso. Eles não estavam desprezando o cuidado com os irmãos, como nós dissemos. Nós veremos isso mais em detalhes a seguir. Mas cuidando da sua maior responsabilidade agora. Precisavam dedicar tempo à oração e à pregação. Primeiro, eles falam sobre a oração. Versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração. A obra que os apóstolos deviam realizar é primeiramente estar em constante oração. Esta é exatamente a maneira como Lucas retrata os apóstolos da igreja. Você vai ver no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 4, sempre a igreja em oração juntamente com os apóstolos. De fato, quanto tempo e quanta energia requer a vida de oração do servo da palavra, o líder da igreja, se tiver o propósito de, por exemplo, corresponder de modo satisfatório a essa vida de oração, orando por cada membro da igreja, por exemplo, que é uma atribuição da liderança. Há muito tempo de oração nisso, há muito esforço na oração. Se, por exemplo, uma igreja de 120 membros, o líder gastar 1 minuto por cada membro, já seriam 2 horas orando por cada um. A oração é fundamental no ministério da igreja. A oração é fundamental para o líder da igreja. Conta-se que John Wesley, um grande pregador do século XVIII, pregou mais de 44 mil sermões durante sua vida. Viajou a cavalo quase 500 mil quilômetros. Escreveu livros de gramática e teologia em 4 línguas. Todavia, ele sempre teve tempo para a sua vida de oração. Porque ainda criança, ele decidiu dedicar 1 hora todas as manhãs e todas as noites à prática da oração. E ele manteve esse compromisso durante toda a sua vida. E o que o capacitou a ser um grande líder da igreja inglesa. Mas também os apóstolos se dedicariam à pregação da palavra. Versículo 4, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A pregação foi dada por Deus para instrução e para a propagação do evangelho até os confins da terra. É importante observar que foi o próprio Deus que ordenou a prioridade da pregação na vida da igreja. Conforme Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, na segunda carta, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Os apóstolos entendiam isso. Tanto que nos consagraremos, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E o ensino sempre foi uma prática da igreja. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, você vai ver essa realidade. E perseveravam na doutrina dos apóstolos.
No capítulo 5, versículo 42, e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. O apóstolo Pedro vai lembrar desses ensinos na segunda carta, no capítulo 3, versículo 2, para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Diante disso, tanto as igrejas quanto os pregadores não devem perder de vista a nobreza da pregação. A liderança na vida da igreja é importante porque ela é responsável pela pregação da palavra, pelo ensino da palavra, pela devoção à oração, pela devoção à pregação. Isso é que coroa a liderança de uma igreja e traz bênçãos indizíveis sobre a comunidade. Então, o principal foco da liderança é justamente o ensino da palavra. Mas a liderança da igreja não se ocupa só com isso. Ela se ocupa também com o cuidado dos irmãos. Cuidar da palavra e das necessidades dos irmãos ao mesmo tempo era uma tarefa complicada, como nós vimos aqui. E coordenar as duas tarefas era danoso se houvesse só um tipo de liderança. Daí a necessidade de líderes para o cuidado exclusivo para com os irmãos. E aí então é instituído a função dos diáconos. Através do processo aqui, aí em Atos, da eleição, para proteger a santidade da comunidade e salvaguardar a imparcialidade na distribuição dos bens, a comunidade deveria escolher pessoas que se mostrassem piedosas e sábias. As qualificações para esses líderes são semelhantes à lista mais elaborada dada ao ofício do diaconato pelo apóstolo Paulo quando ele escreve a Timóteo na primeira carta. Em outro momento nós iremos ver um pouco mais sobre isso. Então, quais são as qualificações para a escolha desses 7 homens que auxiliariam os apóstolos na liderança da igreja? Versículo 3 nos diz: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, devia ser homens de boa reputação. A palavra reputação, ela quer dizer testemunha, dar testemunho. Uma boa reputação leva-se um longo tempo para se construir. Por isso, então, está implícito aqui que esses homens não eram novos na fé, não eram neófitos. Eram homens também cheios do Espírito, homens escolhidos que deveriam viver de acordo com a prática e obra transformadora do Espírito Santo em suas vidas. Homens cheios de sabedoria, eles deveriam ter a capacidade de aplicar a palavra de Deus às situações práticas do cotidiano. Dessa forma, em vez de se desgastar ainda mais no trabalho e serviço às mesas, os apóstolos aumentavam o quadro de obreiros para atender os necessitados da igreja. E aí no versículo 5 nos diz o seguinte: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. A congregação então elegeu, nós não sabemos qual foi o método usado aqui para essa eleição, mas foram escolhidos 7 nomes, 7 homens, e os apóstolos então validaram esta escolha. Interessante que esses nomes aqui dos eleitos, eles têm uma entonação grega. Devem ter sido justamente nomeados por causa dos helenistas, que haviam sido negligenciados no começo dessa história aqui. E aqui estão os 7 escolhidos. Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Nós podemos vê-lo novamente no final do capítulo 6, no capítulo 7. Interessante que o nome Estevão significa uma coroa. E, em um certo sentido, ele recebeu a coroa da justiça ao sofrer a morte de mártir. E ele foi o primeiro mártir da igreja. É o primeiro a morrer por causa do evangelho. Foi o diácono Estevão. Também temos Filipe. Podemos vê-lo também novamente em Atos 8.
Ele é a única pessoa em Atos que é chamado de evangelista. Temos Prócoro. A Bíblia não fala muito mais sobre ele, mas a tradição diz que ele tornou-se o bispo de Nicomédia e foi martirizado em Antioquia. O Novo Testamento também não menciona nada sobre Nicanor, Timão nem Pármenas. Nicolau é chamado de prosélito de Antioquia. Isso quer dizer que ele não era nem mesmo judeu de nascimento, mas de conversão. E aqui já é mencionada Antioquia, que se tornaria uma cidade importante, uma igreja importante na história da cristandade. Mas o que é interessante aqui é que Lucas não utiliza o termo diácono para se referir a esses homens. Mas nesse tempo os apóstolos ordenaram esses 7 homens para o cargo especial de ministrar aos necessitados da igreja. No sentido mais amplo, era de executar o serviço de amor. E a palavra diácono significa justamente isso, um servo, aquele que está servindo. Ou seja, esses homens foram servos humildes da igreja, homens cujo trabalho tornou-se possível para os apóstolos continuarem seu ministério, também importante na vida da igreja. Quando se diz que o cuidado dos irmãos sendo um serviço à mesa, é na verdade um serviço, um ministério espiritual. Não era uma mera questão administrativa ali, que pudesse ser trabalhado simplesmente com forças e técnicas e projetos humanos. Era algo produzido pelo Espírito Santo de Deus. Tanto que o versículo 6 nos mostra: apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Os apóstolos, então, eles investem esses eleitos no serviço a Deus, no serviço na igreja. A imposição das mãos mediante oração não era apenas a confirmação formal da eleição, porque para as pessoas do pensamento bíblico, desde o Antigo Testamento, a imposição das mãos era uma transferência real de plenos poderes e forças para o ministério, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Eles estavam sendo abençoados no nome do Senhor Jesus, para o serviço da igreja. Uma nova liderança, uma área diferente da igreja, que se tornava tão necessária, que é o cuidado para com os irmãos. Todos os que estão empregados no serviço da igreja devem ser então recomendados à graça divina pelas orações da igreja. A liderança da igreja estava fortalecida. E é importante a liderança da igreja? Eu volto à pergunta. Sim. Porque quando há sabedoria para resolver conflitos, quando há dedicação no ensino da palavra e há o cuidado devido para com os irmãos, há um resultado. Versículo 7 nos diz: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Pela graça de Deus, uma interrupção que ameaçava perigo tornou-se uma oportunidade para crescer ainda mais a igreja do Senhor Jesus. A mensagem do Evangelho começava a conquistar até mesmo os líderes religiosos daqueles dias, apesar da oposição contínua da liderança religiosa judaica local. O resultado foi que a palavra de Deus se espalhou ainda mais e mais, e ainda mais vidas foram impactadas com a verdade contagiante e o amor da igreja no primeiro século. Através de uma liderança forte, uma liderança comprometida com a palavra e com o amor aos irmãos. Que possamos viver essa realidade nas nossas igrejas hoje. Uma vez que a igreja é edificada sobre a palavra de Deus, os líderes devem dedicar-se ao estudo e ao ensino da palavra. Uma vez que a igreja cresce em amor, os líderes devem dedicar-se ao cuidado com os irmãos. Mas não nos esquecemos nunca, meus irmãos, que Jesus Cristo é o líder absoluto da igreja. Toda a liderança, presbíteros e diáconos, derivam de Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 18 nos diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos,
para ter a primazia em todas as coisas. A igreja foi comprada pelo precioso sangue de Cristo derramado na cruz. E ela é sustentada hoje pela sua vida, pela sua glória, daquele que está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo pela igreja. Ele estabelece líderes na igreja para permitir que toda a igreja cresça até a maturidade que há nele. Deste modo, toda a liderança está submissa a Cristo Jesus. A igreja não pertence aos presbíteros. A igreja não pertence aos diáconos ou qualquer liderança que possa ser estabelecida. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Quero finalizar fazendo duas aplicações. Primeira aplicação. Ore pela liderança da sua igreja. Quando a liderança caminha bem, a igreja caminha bem, a sua vida caminha bem. Interceda a Deus pelos líderes da igreja para que eles se mantenham fiéis ao Senhor e diligentes no serviço aos quais foram chamados, para que tomem decisões sábias, ensinem a palavra de Deus com fidelidade e que amem a igreja, que cuidem da igreja de todo o coração. Deste modo a igreja é abençoada. Antes de qualquer crítica, primeiro ore pelos seus líderes. Segundo, trabalhe junto com a liderança. Não é só os líderes que devem estudar as Escrituras e pregar o Evangelho. Não é só os líderes que devem prestar ajuda aos necessitados. Todo cristão deve participar de tais coisas. A diferença é que os líderes estão a conduzir a igreja nessas práticas. Mas não só eles. Não é só eles. Uma liderança trabalha com mais eficiência quando toda a igreja trabalha para o reino de Deus. Então se disponha a trabalhar, porque há trabalho certo para ti, cristão. Oremos. Deus, obrigado por esse ensino sobre a tua igreja. Obrigado por esse ensino, Deus, sobre a liderança da igreja, que é tão importante. O Senhor constituiu homens para o ofício da palavra, também homens para o ofício do cuidado para com os irmãos. Que nossas igrejas, Deus, encontrem homens fiéis, homens comprometidos com a tua palavra, mas que cada um de nós também seja encontrado dessa maneira, Deus, para que possamos servi-lo da melhor maneira possível e assim o seu nome ser glorificado através da igreja que milita aqui nesta terra. Fortalece e traga vida à tua igreja, Deus, dia após dia, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, fique na paz e até mais.